PAI-CV Notícias. Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Já está a começar o Jornal da Tarde para esta segunda-feira, hoje 3 de junho. Vamos conhecer os títulos que vão fazer esta edição. Neste mês dedicado à criança, a PAI-CV pede medidas de políticas que cheguem às crianças e realça que Cabo Verde precisa de respostas para o setor da infância em todos os níveis. O maior partido da oposição propõe, entre outras, a implementação de um observatório para analisar as políticas públicas direcionadas às crianças e a reestruturação do papel do ICA. Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música não estão a receber qualquer transferência resultante da cópia privada por problemas relacionados com a prestação de contas. A informação é confirmada pelo Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. O presidente do TOCA diz que o Ministro Abrão Vicente está a agir de má fé. Presidente do Arquivo Histórico Nacional defende a necessidade da Lei Geral do Arquivo ser revista. É que, lembra José Maria Tavares, a atual já tem 2 décadas. Tubarões Azuis prossegue em estágio em Portugal. A partir de amanhã, já com o grupo completo, o bobista e sua equipa técnica vão ministrar treinos para mais intensos, tendo em vista o jogo com os Camarões, marcado para este sábado, 8 de junho. Cheias no Afeganistão afetam dezenas de milhares de crianças. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição de Orlando Lima. Ora viva, boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 3, aqui nas antenas da sua Rádio de Cabo Verde. O Ministério da Saúde vai ainda este ano realizar um inquérito sobre a saúde mental na adolescência. O sublinhado é da Diretora Nacional de Saúde. Ângela Gomes falava aos jornalistas à margem da apresentação pública da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio que aconteceu esta manhã no Palácio do Governo, na capital cabo-verdiana. Carmelita do Rosário. Os estudos a nível mundial após a Covid-19 apontam que os jovens e adolescentes são os que mais sofrem a nível de problemas psicológicos. Por cá, ainda não se conhece bem qual a situação dos jovens e adolescentes. Para isso, esclarece a Diretora Nacional de Saúde, vai-se realizar ainda este ano um inquérito para que se possa ter estas respostas. Nós estamos agora a elaborar um inquérito de saúde na adolescência. Vai se iniciar ainda este ano. É um inquérito que, segundo o escopo, é da Organização Mundial da Saúde. É um inquérito extremamente completo, que vai também nos dar indícios e indicativos de qual o estado também de saúde, não só físico, mas também emocional, psicoemocional dos nossos adolescentes. Apesar de ainda não se conhecer a real situação de Cabo Verde no que toca à saúde mental dos adolescentes e jovens, a Diretora Nacional de Saúde admite que há sinais que apontam para a necessidade de dar uma atenção especial a este público-alvo. Mas nós temos sinais claros, nós temos que ser coerentes e traçar políticas. Nós sabemos que, a nível mundial, como os adolescentes geralmente são pessoas que não adoecem. Então, geralmente não têm muito contacto com as estruturas de saúde por causa da doença. É por isso que o governo de Cabo Verde criou o Programa Nacional de Saúde de Adolescentes justamente para atrair os adolescentes às estruturas de saúde antes que adoecem, para terem acesso a informações, para criarem habilidades para desenvolverem projetos de vida mais saudáveis. Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, falava aos jornalistas à margem do ateliê de socialização da Estratégia Nacional da Prevenção do Suicídio, que decorre durante todo o dia de hoje no Palácio do Governo. Neste mês dedicado à criança, o PAI-CV pede medidas de políticas que cheguem às crianças e realça que Cabo Verde precisa de respostas para o setor da infância em todos os níveis, indicando que cerca de 20% das crianças cabo-verdianas vivem na pobreza extrema. O maior partido da oposição propõe a implementação de um observatório para analisar as políticas públicas direcionadas às crianças, a reestruturação do papel do ICA e a adequação e regulamentação do Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Pormenores na reportagem do José António dos Reis.
Para Ana Paula Moeda, o Dia Internacional da Criança, assinalado sábado, e o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração de Menores, que se assinala amanhã, são momentos para se refletir sobre as condições de vida das crianças cabo-verdianas e as perspectivas para o futuro. O membro da Comissão Política Nacional do PAICV defende o acelerar das realizações de modo a chegar às crianças e às famílias e considera ainda que o país precisa de dar respostas ao setor social e da infância. É preciso devolver o sorriso às crianças, o direito à sua inocência e o legítimo desenvolvimento saudável das mesmas. Um setor que precisa de ter respostas mais robustas, eficazes e rápidas. É nosso entendimento que urge acelerar a implementação de um observatório sobre a situação crítica das famílias, mais concretamente as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, para se analisar o impacto das fracas políticas públicas implementadas por este governo. A deputada do PAICV constata que a educação está a enfrentar situações críticas como o abandono escolar e exige medidas de políticas que promovam a inclusão e a qualidade do ensino. O abuso e a exploração sexual de menores continua a falhar. Amanhã, 4 de junho, Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual de Menores, exige-se tolerância zero e uma tomada de posição para acabar com este flagelo, dominado pelo silêncio das famílias, o medo e receios de estigmação e pelo descrédito em relação à ação das entidades oficiais. O PAICV exige respostas integradas e mais apoios às famílias para uma efetiva proteção e amparo das crianças. Ana Paula Moeda constata que cerca de 20% das crianças em Cabo Verde vivem na pobreza extrema. As respostas públicas falham com as famílias, com as crianças e adolescentes e falham com a sociedade. O diálogo social tem falhado também. Todos devem ser convocados para dar voz e vez ao coletivo que lida com a infância. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde pede ainda a revisão do papel do ICA, Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, e a adequação e regulamentação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O serviço neonatal do Hospital Batista de Sousa em São Vicente está mais reforçado em termos materiais. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez esta manhã a entrega de equipamentos como incubadoras, bomba de infusão e monitor. A doação contempla 15 incubadoras, 7 bombas de infusão, 8 ventiladores, 4 monitores, entre outros materiais para os hospitais e centros de saúde do Barlavento. A Patrícia Martins com a reportagem. Uma doação no âmbito do projeto humanitário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com o Ministério da Saúde de Cabo Verde para ajudar na redução da mortalidade materna e infantil e destinado a todos os hospitais do país, refere Elton Sequeira, presidente da Estaca do Mindelo. É um projeto estratégico juntamente com o Ministério da Saúde, de forma concreta com os hospitais em Cabo Verde e que neste momento estamos a fazer a entrega desses materiais ao Hospital Batista de Sousa. São 3 incubadoras, uma bomba infusora, um monitor e 2 incubadoras portáteis. É a oportunidade que agora o hospital terá outras condições de serviço, nomeadamente incubadoras portáteis, oferecendo melhor comunidade, muitas vezes o que falta é o serviço do hospital. De referir que estes materiais doados a nível nacional é graças à contribuição generosa de membros da Igreja no mundo todo. E uma outra parceria que, juntamente com os materiais doados, aqui nós iremos também fornecer o apoio para a manutenção de todos os materiais para que possam manter muito mais tempo de utilidade, permitindo com que o Hospital Batista de Sousa possa continuar a oferecer melhor serviço à população aqui em São Vicente. Para a diretora do Serviço de Neonatologia do HBS, Cátia Costa, os equipamentos vão melhorar a assistência aos pacientes de toda a região. Uma mais-valia para o nosso serviço. O Serviço de Neonatologia é um serviço novo e recente. Agora em julho completará 5 anos.
sabemos, o Serviço de Neonatologia recebe não só pacientes da Ilha de São Vicente, nós damos uma cobertura importante às Ilhas do Norte, principalmente Santo Antão, e então os materiais que agora recebemos nos possibilitará cada vez mais proporcionar uma melhor saúde à população de São Vicente e não só. Agradecendo o gesto, Helena Rabelo, presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Sousa, realça o contributo e a parceria da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O Hospital Batista de Sousa iniciou o ano passado um plano de reestruturação do serviço de neonatologia e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, neste momento, afigura-se como uma parceira incontornável ao fazer uma doação de equipamentos constituído por incubadoras, mesa de reanimação neonatal, bombas infusoras, enfim, um leque variado de equipamentos que vai reforçar o serviço de neonatologia do Hospital Batista de Sousa. Por isso, o nosso grande reconhecimento aqui à Igreja e dizer também que a Igreja tem se posicionado como um parceiro importante do Hospital Batista de Sousa ao longo dos últimos anos, não só a nível de neonatologia, com treinamento e capacitação e também a nível de vários outros equipamentos para outras áreas. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias faz a entrega de equipamentos ao serviço neonatal do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. A SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música não estão a receber qualquer transferência resultante da cópia privada por problemas relacionados com a prestação de contas. A informação é confirmada pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, que reitera a necessidade da cultura de prestação de contas a todos que recebem fundos públicos. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores nega qualquer irregularidade e reafirma que a SOCA presta contas regularmente. Diz também, fala ainda em má-fé da parte do governante. Detalhes com o José António dos Reis. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, explica que a decisão tem por base o relatório preliminar da Inspeção-Geral das Finanças. Eu pedi ao Ministério das Finanças e da Inspeção-Geral para que fizesse uma auditoria ao modo como essas verbas estão a ser empregues. Neste momento, com o relatório preliminar e não final, houve uma indicação por parte da Inspeção-Geral de Finanças a recomendar a suspensão das transferências enquanto não forem totalmente esclarecidas alguma utilização dessas verbas. Portanto, tanto a SOCA como a Sociedade Cabo-Verdiana de Música têm neste momento suspensa a transferência das verbas da cópia privada. A tutela da cultura e das indústrias criativas reitera que quem recebe ou gere fundos públicos tem que prestar contas. Já o presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, Dani Spínola, desconhece o conteúdo do relatório e considera que a suspensão da transferência devia acontecer ou no início da auditoria ou quando houvesse um relatório final. Por orientações das finanças, suspenderam a transferência de um montante que já lá está transferido das finanças para o Fundo Autónomo da Cultura para o primeiro trimestre. Isso é o que nós temos. Nós não temos nenhum relatório preliminar. Portanto, com base nisso, nós fizemos uma Assembleia Geral Extraordinária para analisar a situação, porque nós, de 3 em 3 meses, enviamos relatórios e contas, balanço, ao Fundo Autónomo da Cultura para poderem fazer a transferência. Se houvesse alguma irregularidade, deveriam ter notado isso nos nossos relatórios e contas e tomar as devidas medidas. Portanto, nunca disseram nada porque sempre fizemos o relatório e contas transparente, com tudo acertado. De repente o ministro resolve fazer a auditoria, que tem direito, mas não tem direito de ir à comunicação social levantar uma suspeição. O presidente da SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, reitera, ou melhor, considera que o ministro Abrão Vicente tem estado a agir de má-fé com a SOCA. E a má-fé do Sr. Ministro desde o início. Em 2017, nós solicitamos o depósito do montante da cópia privada. Ele, na nota que nós enviamos ao Sr. Ministro da Cultura, ele devolveu essa nota com o despacho dele, não orçamentário para 2017. E nós tivemos de fazer uma Assembleia Geral Extraordinária para solicitar o montante e ele acabou por dar, porque é da lei. E ele agora, ele não queria dar esse montante. E ele, má-fé, ilegalidade, para além da questão de cinema, ele mandou um assessor jurídico dele à Ilha do Sal
para acompanhar outro grupo para cobrança, arrecadação. Isso é ilegalidade. Veio já agora eu vou dizer que ele tem má fé comigo mesmo. Veio um convite de Macau para as sociedades de gestão dos direitos de autor, através do Ministério da Cultura. Eu fiz a minha inscrição e toda a papelada, toda a documentação, e de repente não me chamaram para ir. Perguntei porquê. Disseram, por ordem superior, foste cortado da lista. A ordem superior é dele. Por tudo isso, o presidente da SOCA, Denis Spínola, considera que o Abrão Vicente não tem condições de dirigir nenhuma instituição pública. A RCV também tentou contactar a Sociedade Cabo-Verdiana de Música para um pronunciamento, mas sem sucesso. Certamente é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar, porque haverá aqui outras reações. O vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças, anunciou hoje que Cabo Verde está a negociar uma modalidade alternativa para que o Estado pague a dívida que tem junto da CDO e considerou que a questão deve ser debatida com responsabilidade e não em praça pública. O anúncio de Olavo Correia surge na sequência do apelo do Presidente da República na passada terça-feira para que o Estado faça um esforço no sentido de pagar as contribuições estatutárias devidas à CDO, que já ultrapassam os 20 milhões de euros, segundo fontes oficiais. O Ministro das Finanças argumenta que a atual fórmula de pagamento foi sujeita a uma mudança há alguns anos, penaliza em demasia pequenos estados insulares, muito dependentes das importações, pelo que deve ser revista. Foi introduzida em 96 uma alteração em relação à forma como os países contribuem para o orçamento da CDO. Antes era uma cota, depois foi introduzir uma taxa em relação à importação face aos países terceiros. Como Cabo Verde é um país, contrariamente aos demais países da sub-região, que praticamente importa de países terceiros, essa nova forma faz de Cabo Verde o maior contribuinte líquido per capita da CDO. Converter esse debate numa questão de pagar ou não pagar, eu acho que não é, digamos, a forma mais inteligente de abordarmos para esse problema. Portanto, o problema existe, vem desde o governo anterior, tem a ver também com a fórmula que está montada para o pagamento das contribuições e Cabo Verde tem de colocar o tema da sua especificidade nesse contexto. É claro que as coisas já foram negociadas ao nível do chefe de Estado, devem ser renegociadas, mas não podemos ter o medo de colocar as coisas com sentido de verdade e responsabilidade para discutir e encontrar as melhores soluções. E posso dizer que a CDO tem estado aberta nessa discussão e vamos aprimorá-la para que possamos encontrar uma solução, não só em relação ao passado, mas sobretudo, que é mais importante, uma melhor solução para o futuro, mas com responsabilidade e com a discrição que o assunto requer. Eu peço discrição nessa matéria e foco na solução. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, falava durante a conferência de imprensa de balanço da participação de Cabo Verde na 59ª reunião anual do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento BAD, que teve lugar em Nairobi, no Quênia, de 27 a 31 de maio. Tudo aquilo o que seja património classificado deve ter como destino o Arquivo Histórico Nacional, ideia defendida hoje pelo presidente deste organismo público, José Maria Tavares, que justifica a medida com o facto de o arquivo ser um órgão central de definição da política arquivista. Assim sendo, tudo que seja património, que seja classificado, o arquivo deve garantir, junto das instituições produtoras, que essa documentação seja transferida ou para o arquivo histórico municipal ou institucional ou arquivo histórico nacional. Portanto, é um trabalho que é necessário fazer, porque, obviamente, é preciso uma articulação entre o arquivo nacional e as demais instituições que produzem informação, que ao longo do tempo vão ganhando cunho histórico e de património. O presidente do Arquivo Histórico Nacional defende também a necessidade da Lei Geral do Arquivo ser revista, é que, lembra José Maria Tavares, a atual já tem 2 décadas. A nossa lei, que completa 20 anos este ano, já completou 20 anos, fazer uma reflexão se essa lei se adequa às novas tendências, às necessidades tecnológicas da atualidade em si. Portanto, é uma reflexão que é preciso fazer antes de se avançar e tomar a decisão junto da tutela para uma nova lei ou manter a lei tal como ela está e atualizar alguns aspectos. De hoje até o dia 9 de junho celebra-se a Semana Internacional dos Arquivos, uma data instituída pelas Nações Unidas e que o Arquivo Histórico Nacional está a marcar com formações e conferências
visando chamar a atenção para a importância dos arquivos na sociedade. 13h19, está com o Jornal da Tarde da sua RCV. O Presidente da República, José Maria Neves, encontra-se no Seul, onde participa na Cimeira Coreia do Sul-África, que começa amanhã e que tem como lema o futuro que construímos, crescimento partilhado, sustentabilidade e solidariedade. Amanhã, José Maria Neves será orador convidado na sessão de abertura sobre a cooperação para o desenvolvimento e crescimento inclusivo. Há enormes potencialidades para o crescimento inclusivo do continente africano na área das energias, na área das tecnologias informacionais, na área dos transportes e das infraestruturas e também na área da economia azul e da agricultura e indústria agroalimentar. A Coreia é uma grande potência, conseguiu fazer um caminho de modernização e de crescimento. Hoje é uma potência regional e global e a África pode, estribando-se na experiência coreana, acelerar o seu processo de transformação e de modernização. É nesta linha que eu irei fazer a minha intervenção. Acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, o chefe de Estado cabo-verdiano defende que o continente africano deve tomar Coreia do Sul como exemplo, desde logo com a realização de fortes investimentos na educação. Claramente, o investimento na educação tem um enorme potencial transformador. E a África precisa, mais do que nunca, de investir na educação, na ciência e na inovação. E tem na Coreia uma inspiração para o futuro. E, portanto, neste domínio, acho que há condições para, no quadro dos objetivos da Cimeira, que é conseguir construir a ideia de um crescimento partilhado, de se garantir a sustentabilidade e a solidariedade, acho que estamos num bom espaço de debate para conseguirmos isso. Uma segunda intervenção de José Maria Neves está programada para quarta-feira num painel com outros 6 chefes de Estado sobre o tema expansão do comércio e criação do emprego. O importante é que a África tome consciência da necessidade de acelerar o seu ritmo de crescimento e aí tem de poder investir fortemente na industrialização para acrescentar valor e não continuar apenas a ser um exportador de matérias-primas, para mudar os termos de intercâmbio e criar oportunidades para os jovens africanos, oportunidades de emprego, oportunidades de crescimento intelectual e oportunidades de uma participação forte no processo de modernização do continente africano. Presidente da República em Seul, onde participa na Cimeira Coreia do Sul-África, que tem início amanhã, terça-feira. Nesta segunda-feira juntam-se à Seleção Nacional de Futebol os 6 jogadores que ainda não integraram um grupo de trabalho que está a estagiar em Sintra, Portugal. São jogadores que no último fim de semana estiveram ao serviço dos respectivos clubes. O selecionador nacional bubista diz à RCV que os primeiros dias de estágio foram suaves e essencialmente focados no trabalho de recuperação física dos atletas. Tem alguns jogadores que já tinham alguns dias de férias, ou que já tinha terminado o campeonato. Daí de poder levar um bocadinho fisicamente para a equipa poder estar de fresco. Ainda não tem 5, 6 jogadores que ainda quer jogar. Tinha jogo fim de semana, estive a jogar a partir de 2 lá para de noite. Mas a ideia é sempre procurar estar o melhor possível para poder encarar o jogo na Camarões, que é otimismo. Não saber primeiro, não tem que preparar e depois procurar aquilo não tem feito sempre, que procurar a vitória no todo campo. Quem é jogador que ainda quer chegar, Bubista? Pico, Dinei, Kelvin Pires, Patrick, Hélio. Então, nesses jogadores que tinha jogo este fim de semana. Aliás, ainda falta Steven Moreira também.
daí que tem que chegar mais tarde, hoje mais da parte de noite ou mais tarde amanhã de manhã. E a partir de amanhã, terça-feira, já com o grupo completo, Bubista e a sua equipa técnica ministrarão treinos mais intensos, tendo em vista o jogo com os Camarões, marcado para este sábado, dia 8 de junho. Não creio para todos os jogadores chegar ali, para não poder planear, fazer nos planos assim que todos os jogadores juntos. Não creio poder estar todos os jogadores ali, poder preparar, ter a equipa mais consistente possível e mais fresco possível. Acho que é assim um sonho, mas vamos dizer, tudo no estudo de cabo-verdiano, de jogadores. Daí que no estudo tem que estar com o mesmo comprometimento, mesmo ideia daquilo que eu querer. Depois é em cada jogo e treinos, que a exigência é máxima para não poder conseguir objetivos. Selecionador nacional entrevistado hoje pela RCV a partir de Sintra, onde a seleção cabo-verdiana encontra-se em estágio. Os Tubarões Azuis irão permanecer em Portugal até a quinta-feira, dia em que a caravana nacional parte para os Camarões. Já estamos a finalizar este jornal das 13 horas. Dezenas de milhares de crianças no Afeganistão continuam a ser afetadas pelas cheias, especialmente no norte e no oeste do país. Alertou hoje a Agência das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. A comunidade internacional deve redobrar os esforços e investimentos para apoiar as populações, adaptar-se ao impacto das alterações climáticas nas crianças, disse o representante da Unicef no Afeganistão. Ao mesmo tempo, a Unicef e as organizações humanitárias devem preparar-se para uma nova realidade de desastres relacionados com o clima, disse ainda aquele responsável. As chuvas sazonais e invulgarmente intensas têm causado estragos em várias zonas do Afeganistão, matando centenas de pessoas e destruindo propriedades e colheitas. A Unicef afirmou que as condições meteorológicas extremas têm todas as características de uma crise climática cada vez mais intensa, tendo algumas das áreas sofrido situações de seca no ano passado. Segundo o Programa Alimentar Mundial PAM, as chuvas excepcionalmente fortes no Afeganistão mataram mais de 300 mil pessoas e destruíram milhares de casas, sobretudo no norte do país. O Afeganistão ocupa o 15º lugar entre 163 países no índice de risco climático para crianças. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito disse hoje que um acordo de cessar-fogo em Gaza tende a incluir a retirada de tropas de Israel de Rafah, na única passagem da fronteira entre os territórios palestiniano e egípcio. O ministro egípcio falava em Madrid, Espanha, numa conferência de imprensa com o seu homólogo espanhol, José Manuel Álvarez. Na semana passada, ministros dos negócios estrangeiros de vários países árabes estiveram já em Madrid para agradecer e elogiar a decisão espanhola. O Egito, com os Estados Unidos e o Catar, avançou no final da semana passada com uma proposta de paz para Gaza, que inclui um cessar-fogo, a libertação de reféns israelitas pelo Hamas e um plano de reconstrução para o território palestiniano. Além disso, o Egito integra o grupo de contacto árabe para Gaza, cujos ministros dos negócios estrangeiros passaram já por Madrid, Espanha, na semana passada, na tentativa de conseguir um acordo de cessar-fogo. 13 horas e 28 minutos. Vamos à reposição dos títulos. Neste Jornal da Tarde, ouvimos o vice-primeiro-ministro anunciar que o país está a negociar uma modalidade alternativa para que o Estado cabo-verdiano pague a dívida que tem junto da CDO e considerou que a questão deve ser debatida com responsabilidade e não em praça pública. A Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música não estão a receber qualquer transferência resultante da cópia privada por problemas relacionados com a prestação de contas. A informação é confirmada pelo próprio Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. O presidente da SOCA diz que o ministro Abrão Vicente está a agir de má fé. Neste mês dedicado à criança, a PAICV pede medidas de políticas que cheguem às crianças e realça que Cabo Verde precisa de respostas para o setor da infância e a diversos níveis. O maior partido da oposição propõe, entre outras, a implementação de um observatório para analisar
as políticas públicas direcionadas às crianças e a reestruturação do papel do ICA. O Ministério da Saúde vai ainda este ano realizar um inquérito sobre a saúde mental na adolescência. Sublinhado é da Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, à margem da apresentação pública na praia da Estratégia Nacional da Prevenção do Suicídio. O Presidente do Arquivo Histórico Nacional defende a necessidade de a Lei Geral do Arquivo ser revista, que lembra José Maria Tavares, atual já tem 2 décadas. Tubarão Jesus prossegue em estágio em Portugal a partir de amanhã, já com o grupo completo. O Bobissa e a sua equipa técnica ministrarão treinos mais intensivos, tendo em vista o jogo de Cabo Verde com os Camarões marcado para este sábado. Também neste jornal dissemos que as cheias no Afeganistão já afetaram milhares de crianças, mataram mais de 300 mil pessoas. Mudanças climáticas, assunto que a Unicef chama a atenção para ser repensado. Boa tarde, fique bem com a sua Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.